tarde! Está começando mais um Ana Clara Interview. E o tema de hoje é superação. A vida, muitas vezes, nos surpreende com imprevistos e situações que nos colocam à prova nossa força, nossa fé e a nossa capacidade de recomeçar. Nem sempre o caminho é fácil, mas é justamente nos momentos mais difíceis que descobrimos o quanto somos fortes. Superar é acreditar que mesmo diante das dores e desafios, ainda há um novo amanhecer esperando por nós. Basta ter coragem para seguir em frente e transformar a dor em aprendizado e motivação. E para falar sobre isso, vamos receber uma mulher inspiradora, que é o verdadeiro exemplo de determinação. Ela enfrentou um grave acidente que comprometeu suas pernas. Ficou um tempo sem andar, mas ela não deixou que isso a impedisse de realizar seus sonhos. Pelo contrário, ela se reinventou e hoje brilha como modelo, mostrando que nenhuma limitação é maior do que a vontade de vencer. Com muito carinho, recebemos a Tatiane Cortes. Seja muito bem-vinda ao Ana Clara Interview. Muito obrigada, eu que agradeço. E Tatiane, como era a sua vida antes do acidente? Antes do acidente, eu trabalhava, uma moça em comum, né? Num shopping. Eu entrei como uma caixa, operadora de caixa lá na empresa. E aí depois passei por todos os departamentos, trabalhava de moto. E com o tempo lá dentro da empresa, eu desencadeei crise de burnout. E aí sim, eu fui encostada pelo INSS. E logo depois eu fiquei num período de... eles me encostavam, eu teria que... Quando o médico liberava, voltava para a empresa e logo ficou num processo de 2 anos dessa forma. Quando estava finalizando os 2 anos, ocorreu o acidente, eu estava encostada ainda no momento. E depois do acidente, mudou totalmente, né, minha vida, porque eu fiquei em coma, tive traumatismo craniano, hemorragia em 2 locais da cabeça e fiquei de cadeira de roda. Fiquei de cadeira de roda 3 meses e logo depois que eu estava começando a caminhar de muleta, eu descobri uma doença causada pelo tubo respiratório. Como eu fiquei em coma, usando o tubo, chama estenose traqueal, é a dificuldade para respirar. E depois disso, eu fiz um tratamento para ver se não precisava fazer nenhuma cirurgia até então, no primeiro momento, só que não estava levando a nenhum resultado. E aí eu tive que usar, veio a primeira cirurgia, 3 meses depois do acidente, e eu usei a traqueostomia durante 4 anos. E durante esses 4 anos eu fiquei 2 sem falar. Logo depois, com 6 meses, eu estava voltando a caminhar. Porém, eu tive essa dificuldade e foi então que eu fiquei sem falar. E agora, atualmente, hoje tem 2 anos que eu consegui tirar a traqueostomia e voltar a falar. Também sem nenhum tipo de tráqueo, né? Porque eu usei durante 4 anos, porém, a cada 1 ano, em média, eu trocava. A gente tem que fazer um procedimento para poder estar trocando ela. Você pode explicar pra gente como foi esse acidente? Foi de moto. Eu fazia um freelancer de garçom, às vezes de monitora, nessas casas que fazem festas infantis, era para festa infantil. E aí, eu voltando para casa, um sábado, 1h da manhã, um carro me pegou no sinaleiro. E, assim, eu não lembro, na verdade, do acidente, né? Eu lembro de momentos antes do acidente, da festa, assim, durante o dia também eu me lembro. Mas depois do acidente, assim, do momento exato, eu não lembro. E você sempre sonhou em trabalhar como modelo? Na verdade, não. A vida de modelo apareceu para mim há 6 meses.
Tá fazendo 4 meses agora, foi em junho. No início do ano, a minha filha, eu tenho uma filha hoje, de 6 anos, foi convidada para fazer um trabalho nessas agências de infantis. Só que naquele primeiro momento, eu achava que ela tinha, como é que fala assim, ela poderia, sim, conseguir trabalhos, fazer revistas, desfilar, tirar foto, no geral. E aí o dela não deu certo. E a gente fez o book e ficou aguardando até hoje. Na verdade, ainda estamos aguardando, né? E assim, até hoje nunca chamou. Quando me chamaram, eu achei que era golpe. Igual dela. Assim, de certa forma é um tipo de golpe, né? Porque a gente paga e tudo, mas não tem um retorno. Só que aí eu falei assim, não, eu vou tentar. Porque é diferente, na verdade, as agências que eu participo é diferente da minha filha. E quando eu aceitei, foi para fazer o desfile da BRFW 20 aqui, que aconteceu em Goiânia. E assim, foi surreal o desfile, eu amei. E cada dia mais eu tô em busca de estar dentro dessa vida. Quais foram os seus primeiros pensamentos quando percebeu que a gravidade da situação? Olha, eu cheguei a pensar que eu nunca ia voltar a caminhar. E quando eu tava voltando, né, que foi esse procedimento que foram 6 meses até eu conseguir caminhar com as muletas, porque o primeiro momento foi de cadeira de roda, foi muito difícil, porque eu sempre fui independente, nunca precisei de ninguém, né? Assim, de ninguém que eu falo na questão que depois que eu saí do hospital, que eles me liberaram, eu precisava estar tendo retorno toda semana. Toda semana eu ia pro hospital e eu precisava de alguém para estar indo me levar. Então eu dependia de alguém para tudo. E nesse primeiro momento era tudo para comer, para me dar banho, para me pôr na cama. Então assim, era literalmente uma criança. Precisava de alguém para tudo. E qual foi a reação da sua família ao saber o que tinha acontecido? Olha, assim, pra mim também foi, assim, naquele primeiro momento, assustador. Assustador porque, assim, a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. O primeiro momento foi que eu tinha ficado em coma. Eles chegaram a falar pra minha mãe, pra minha família, que eu não voltaria, digamos, ao normal, caminhar, ter uma vida normal, que eu possivelmente ficaria numa cama, vegetando. Então, assim, tudo que aconteceu comigo até hoje foi Deus. Pra mim, eu sou um milagre, né? Eu voltei a caminhar, não tenho dificuldade. Claro que eu sinto dores, mas é normal. Eu tenho uma haste e 21 parafusos na perna direita. Então, tudo que aconteceu, eu ainda consigo viver bem. E quanto tempo você ficou sem andar após o acidente? Foi 6 meses. Até eu conseguir caminhar com as muletas. E qual foi o maior medo que você enfrentou nesse período? Na verdade, assim, o caminhar, eu achava que eu poderia voltar a caminhar pelo menos com as muletas, né? Não ia ter minha vida independente como eu tinha antes. Mas depois que eu descobri a possibilidade de ficar sem falar, pra mim foi a pior parte. Porque eu sempre falei. Então eu tinha 24 anos na época, né, de quando aconteceu o acidente. O sem falar pra mim foi o pior. E você chegou a duvidar do que conseguiria se recuperar? Sim, várias vezes. Vários momentos. Pensei que eu não voltaria. E o que te deu forças para continuar lutando pela reabilitação? Assim, desde a segunda semana eu já comecei a fazer a reabilitação para movimentar, se exercitar e ganhar músculos para conseguir voltar a ter a mobilidade da perna, porque até então ela era imóvel, né? Era parada, não tinha nenhum movimento. E assim, foi Deus, minha família, porque toda a minha família me ajudou. Vieram, eu não sou daqui, eu sou da Bahia. E assim, veio tia, veio prima, minha mãe, meu pai, veio muita gente. E assim, eles me ajudaram bastante. Se não fosse eles, eu não teria conseguido.
E como foi o processo de adaptação à nova realidade após o seu acidente? Foi difícil, muito difícil. E quais foram as maiores barreiras físicas e emocionais que precisou enfrentar? Como eu falei, eu estava em tratamento a uma depressão. Então, assim, piorou bastante. No primeiro momento, eu voltei a tomar medicação, eu faço terapia até hoje. Até hoje eu faço terapia com psicóloga. E tomava medicação para conseguir controlar a ansiedade, essas coisas assim, a depressão. Só que, assim, eu já tinha 6 anos de casado na época. E eu sempre quis ter um filho ou filha, né? E eu não conseguia. Não tenho problema, não tinha problema. E depois, com 1 ano e meio disso tudo, eu me deparei grávida. Com 1 ano de acidente, exatamente 1 ano, foi a primeira cirurgia, eu já estava sem falar. Eu estava no processo de conseguir das muletas, começando a caminhar com as muletas. E aí eu descobri que eu estava grávida, que era um dos meus maiores sonhos, que era ter um filho. Então, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, tomando medicação, principalmente para depressão, que os meus médicos falavam para mim que era impossível engravidar. E se acontecesse de conseguir a gravidez, o meu bebê poderia vir com alguma dificuldade, algum tipo de anormalidade, devido aos medicamentos que eram muito fortes. E quando eu descobri que eu estava grávida, ela estava perfeita. Era uma menina. E, assim, naquele momento, eu, assim, agradeci muito a Deus pelo que estava acontecendo comigo, que era o que eu mais queria na minha vida. E desde então, eu não tomo mais nenhum tipo de medicamento para controlar a minha ansiedade, até hoje. Ela fez 6 anos, então tem 7 anos que eu parei de tomar do medicamento para ansiedade. E aí, assim, para mim foi o meu maior motivo. E como foi lidar com a dor? Não só física, mas também a emocional. Difícil, muito difícil. E dói bastante, né? Tanto para conseguir os movimentos lá, o emocional também. O emocional é muito complicado. E o que te motivava nos dias mais difíceis? Foi a minha filha. Conseguir estar bem para mim, conseguir cuidar dela. E de mim também, né? Porque se eu não conseguisse estar bem, eu não conseguia cuidar dela. E você acredita que o acidente mudou sua forma de enxergar a vida? Sim. Sim, hoje eu sou outra mulher, outra pessoa. A Tatiane de antes com a Tatiane de hoje são outras pessoas. É outra pessoa. A de antes era totalmente diferente. E o que você acha que mudou? A minha forma de viver, a forma de ver a vida, né? Ser mais grata a todos, em todos os meus processos, que não foram fáceis, mas, assim, gratidão a Deus por tudo que aconteceu. E como você define superação depois de tudo que viveu? Aprendizado, porque, assim, tudo que aconteceu, de certa forma, é uma permissão que Deus nos dá, mas nem por isso é um motivo para mim desistir. Não foi fácil, mas mesmo diante a tudo que aconteceu, Deus me deu fé para continuar e persistir no que eu queria. E alguma frase ou pensamento que te acompanhou nessa jornada? Desistir nunca desisti de todos os meus objetivos, nunca desisti, independente da dificuldade. E o que você aprendeu sobre si mesma durante esse processo? Hoje eu tenho um autoconhecimento sobre mim bem melhor. Hoje eu consigo me conhecer e peço intimidade a Deus todos os dias. Hoje eu sirvo na minha igreja, na minha paróquia, sou catequista, além de modelo influencer, trabalho, sou CLT e cuido da minha filha. E, assim, gratidão sempre por tudo que Deus permitiu até hoje.
E você enfrentou algum tipo de preconceito depois do acidente? Olha, assim, alguns momentos sim. Principalmente quando eu tava de cadeira de roda e de muleta. Tem as dificuldades todos os dias. Mas principalmente na época, assim, no período de sem falar, era mais a forma das pessoas me entenderem. Porque eu não usei não escrevia, não fazia nenhum tipo de... Não sei falar línguas, né? Aquela com as mãos eu falo. E assim, eu tentava me acalmar e falar compassadamente com a boca para as pessoas aprenderem a ler meus lábios e entender o que eu estava querendo falar. E como você lida quando as pessoas te olham com pena ou curiosidade? Assim, normalmente não choram. Normalmente as pessoas ficam surpresas, né? Falam assim, com você já aconteceu isso tudo, tipo assim, sabe? Porque as pessoas me olham e falam assim, você é normal. Não tem nada de anormal com você. E eu sou PCD hoje, né? E eu falo assim, sim, aconteceu isso tudo comigo, assim, mas assim, ao mesmo tempo, é o que eu falei. Eu sou grata, mudou totalmente minha vida, né? Com tudo que aconteceu. E hoje eu sou outra mulher, sou outra pessoa. E grata por tudo que aconteceu. E você já ouviu frases que te machucaram por causa da sua condição física? Sim, na verdade eu tinha muito medo de ter que usar para sempre a tracostomia, que era o aparelho para respirar. Porque a minha maior dificuldade era para respirar. Comer, muitas das vezes no início eu dormia sentada e não conseguia comer. Para comer também era um desafio imenso. E o preconceito vem mais de desconhecimento ou de falta de empatia mesmo? Eu acho que falta de empatia, porque assim, desconhecimento também, que a maioria das pessoas nem sabem por que eu usava aquele aparelho. Assim, muitas das vezes parece que as pessoas tinham nojo, é uma forma de nojo, sabe? É o que eu sentia, pelo menos, e assim, a tracostomia em si tem vários motivos de você usar ela, não só a estenose, que era o que eu tinha, a doença. Usa por vários motivos. Só que assim, é um aparelho que salva vidas, porque no meu caso, se eu não tivesse usando ela, se eu não tivesse usado, eu tinha morrido. Eu não conseguia respirar. Então, assim, não sei se vocês sabem o que exatamente é ela. Ela tinha todo a traqueia, né, o canal da traqueia, que tava... O que é a estenose? A estenose é o fechamento da traqueia. Quando eu tava em coma, eu tirei, que eles falam que é o desmame, né, da medicação. Eu tirei o tubo respiratório e aí quando foi sarando, onde que estragou a parte da traqueia, ela vai curando, de certa forma, sarando, fechando, criando uma carne. E isso que é a estenose, é o fechamento. Eu tava com mais de 50% fechada, então eu não conseguia respirar normal. E aí você usa ela justamente para isso, porque como você não respira, a sua respiração sai pelo buraquinho. Então, assim, é bastante complicado, quem sabe mesmo só quem usa. E que mensagem você deixaria para as pessoas que ainda julgam pela aparência? É que, assim, tudo na vida é um aprendizado, tudo na vida é uma forma de... A gente não tem como você medir pelo que os outros passam. Só quando você passa. Quando você passa, você entende como é doloroso, como é difícil. E assim, julgar pela aparência é fácil. Difícil é passar pelo momento. Aí, o nosso papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.